doutrina espírita possui alguns princípios fundamentais, como a crença na existência de um ente superior, criador de tudo, a imortalidade da alma, a mediunidade, a reencarnação, e outros não menos importantes, como a autonomia individual sobre o destino, isto é, o livre-arbítrio, a caridade como a virtude por excelência, etc. Se dentre os princípios básicos, alguns são compartilhados com outras crenças, mas também há aqueles que há divergência a respeito deles, o mesmo acontece com estes últimos. Então, nem sempre aquilo que a doutrina espírita propõe é aceito por outras religiões e vice-versa. Por exemplo, enquanto a doutrina espírita afirma que a alma humana só é possível evoluir e conquistar a felicidade mediante o trabalho no bem, ou seja, através das boas obras, né? Outras sugerem que a salvação, termo que pessoalmente eu julgo impróprio, a doutrina espírita também acha assim, é alcançada pela fé e pela graça. Nosso tema livre de hoje, nós vamos discutir justamente isso. Por que nós não concordamos com essa ideia de suposto privilégio de algumas criaturas em detrimento de outras em relação a Deus, né? Recebendo literalmente as coisas de graça? Embora não seja a nossa pretensão convencer ninguém, eu tenho certeza que se vocês acompanharem atentamente a nossa reflexão, acabarão entendendo que a doutrina espírita as respostas oferecidas pelo Espiritismo estão plenamente amparadas pela lógica e pela razão. E isto tudo sem ferir ou desvalorizar o sentimento da fé. Vamos estudar juntos? Então, a partir de agora, numa realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, especialmente para vocês, Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso Diálogo Espírita de hoje, no seu tema livre, traz a seguinte discussão: a cada um segundo suas obras ou a salvação pela graça e pela fé. É isso que nós vamos ver hoje aqui. E eu estou aqui hoje com a Rose e o Parchen para nos auxiliar na exposição desse tema. Na realidade, não há como falar de uma filosofia ou de uma religião sem, de vez em quando, pelo menos, compará-la às outras. A ideia, como nós já deixamos claro em outras oportunidades, não é criticar simplesmente para desmerecer as outras e enaltecer o Espiritismo. O indivíduo só é capaz de aprender e fazer escolhas se for colocado diante de alternativas. Quando se tenta impor uma suposta verdade, subtraindo a sua capacidade de julgamento, estamos interferindo indevidamente, estamos violando a sua liberdade pessoal, o que afronta o dever de respeito mútuo que todos nós devemos ter uns com os outros. Paulo de Tarso, na Epístola aos Coríntios, deixa muito explícito que a fé sem obras não tem valor. Diz ele, a certa altura: ainda que eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Corroborando os ensinamentos do apóstolo dos gentios, Santo Agostinho, um dos pais da igreja, reforça que a fé sem obras é morta. Então, eu pergunto aqui para a Rose e para o Pacho o seguinte: como que fica essa dogmatização posta e imposta, né, por importantes religiões de que o indivíduo já nasce marcado, predeterminado para ser salvo? E não se sabe bem ser salvo de quê ou de quem, né? E de que Deus concede o privilégio da graça da fé para alguns e para outros não. Eu emendo uma segunda pergunta. Em se considerando essa ideia simplista de se aplicar, de que basta a fé, sem fazer qualquer esforço para merecer o direito de viver
em algum paraíso, ou coisa que o valha, conceitos de outras religiões, né? Onde fica, Rose e Parche, o nosso conceito de bondade, da justiça, bondade e justiça de Deus, né? Ao impor aos seus filhos um destino tão contraditório, tendo como eleitos alguns e outros destinados à destruição. Quem que começa? Bem, podemos começar, né? A questão, eu acho que você introduziu bem, da dogmatização. O dogma se basta por si só. O dogma não admite contestação nem análise. O dogma pretende estabelecer uma verdade de fé sobre a qual nada se questiona. Claro que isso é um reducionismo, um simplismo muito perigoso, porque retira das pessoas a capacidade de análise. Isso é tão grave que as pessoas acabam aceitando o Deus da palavra e não entendem sequer o que é Deus. E, portanto, não conseguem analisar as qualidades que nós, claro, trazemos para o nosso conceito humano, mas as qualidades que Deus tem da justiça, da perfeição, do amor absoluto, e que não admitiriam privilégios. No entanto, que a palavra estabelecida, seja por dogma, seja por um livro sagrado, ou pela interpretação daqueles que têm o encargo de conduzir a religião, no entanto que isso é aceito acima de qualquer coisa e não considera essas características de Deus e que, portanto, é destinada aos seguidores daquela fé, nós estamos excluindo todos os demais, o que realmente é incompatível com a própria existência de Deus. Se fosse verdade, não é? Esse Deus seria um Deus sectário, um Deus parcial, um Deus que realmente conduz o seu rebanho, mas esse rebanho é de poucos e com um destino, como você colocou na introdução, pré-marcado para os seus seguidores. Isso negaria a própria existência de Deus. E os dogmas impedem que as pessoas analisem desse ponto de vista. A gente pode até comparar com um pai humano, né? Com todos os seus defeitos e limitações. Qual é o pai que vai preferir um filho que fica lá dizendo: ó, pai, eu te adoro, né? Eu creio em você, você é o máximo de inteligência e sabedoria, e só. Fica só em afirmações vazias. E um outro filho que às vezes até não tem aquela adoração toda que vê, né, as limitações de um pai humano comum, mas que trata bem dos irmãos, que cumpre as suas obrigações, que é bom estudante, que é honesto, que é trabalhador. Se nós humanos, né, valorizamos mais aquele que trabalha no bem do que aquele que fica em afirmações vazias e redundantes, né, imagine compararmos, né, aquele que só crê com aquele que trabalha no bem, sem desmerecer o valor da fé, que para mim é importantíssima. Exatamente. A gente lembra aqui que, não sei se vocês concordam comigo, a maneira como a doutrina espírita tem, a visão que a doutrina espírita possui desse problema do confronto entre fé e salvação, né? Entre aspas, que é um termo impróprio. Estamos todos salvos, né? É um termo impróprio dentro ao do longo do espiritismo. tempo, Salvar, mas para ficar claro para os nossos telespectadores, o confronto entre a salvação apenas pela graça ou pela fé e aquela que é feita pelas obras, coloca a maneira que o Espiritismo coloca é uma maneira mais lúcida, sem ferir ou desvalorizar a fé, o sentimento de fé. Nossa, ela fortalece. Ela fortalece. Fé raciocinada, né? É. Porque como é que nós vamos manter a fé em Deus quando perdemos um filho amado para a doença, né? Perdemos um ente querido, quando parece que os desonestos ao nosso redor triunfam e o trabalhador honesto não consegue nada às vezes. Somente entendimento da lei divina, da justiça, do funcionamento da vida através das reencarnações, de dar a cada um segundo as suas obras, é que justifica essa fé raciocinada que o conhecimento nos permite, embora seja profundamente respeitável a posição daquele que confia, né, totalmente no poder divino. Mas Jesus mesmo, o nosso exemplo, e os apóstolos, né, nas suas epístolas, foram bem claros, como você citou, a respeito do valor da fé vazia e da fé que nos dá energia, que nos dá força, que nos dá as intuições e a possibilidade de concretizarmos em obras
aquilo que Jesus nos ensinou. E se nós lembrarmos nas próprias passagens evangélicas, passagens bíblicas, tem uma passagem muito significativa a respeito da multiplicação dos talentos, que é uma parábola ao trabalho daquilo que te é dado. Se basta para mim seguir os preceitos, acreditar na palavra e professar uma fé sem trabalho, isso é manter meus talentos enterrados, sem esforço, não é? Então, a parábola dos talentos traz muito isso. Deus nos deu para multiplicarmos. E Deus nos dá o quê? Matéria? Deus nos dá dinheiro? Deus nos dá bens? Não. Deus nos dá potenciais, nos dá fé, nos dá a caridade, né? Como também colocado, que é para que nós multipliquemos isso. Então, a fé sem exercício do bem, a fé sem exercício de caridade, ela é nada, ela é vazia, ela é cega. É um instrumento não utilizado. Exatamente. Né? A fé improdutiva é um instrumento, a fé é um instrumento poderoso que nos permite nos conectarmos à divindade pela prece, pela confiança, pela entrega, né? Se entendemos o funcionamento das leis divinas com mais ainda reflexão e completude nessa entrega, mas que visa nos instrumentalizar, nos dar os caminhos corretos para agirmos. Rose e Parcher, vejam que esse conceito de que o indivíduo, que Deus sabe, Calvino, ele defende de uma maneira férrea esse ponto de vista, esse conceito teológico, né, que muitos atualmente ainda seguem, de que Deus, porque essas colocações, elas criam certos embaraços. Claro. Então, para dar a volta, né, e resolver isso de uma maneira mais ou menos palatável para os crentes, para os adeptos, né, ele coloca, diz, não, mas Deus sabe antes do indivíduo nascer quem vai se encontrar com a fé que salva ou não. Imagina um Deus que cria um filho para se perder, né? Não tem sentido. Então, aí, o que eu coloco é o seguinte, para o nosso raciocínio, é o seguinte, mas como fica todas as outras criaturas que muitas vezes elas nascem e vivem a vida toda, talvez, privadas desse conhecimento. Claro. Lá no meio da floresta, as tribos indígenas... Ou em países com outras crenças. Com outras crenças. Então, ela não teve oportunidade. Para que Deus ia criá-los, sabendo que ele não teria oportunidade de conhecer a tal da fé, sem receber essa graça, depois seria condenado porque não se converteu. Fora né? que contraria, né, essa postura, contraria o ensinamento de Paulo de Tarso, contraria o ensinamento de Tiago, não é? Que naquela segunda parte ele reafirma que a fé sem obras é morta, que você não pode dizer a uma pessoa que está com frio ou com fome, né, vai, a tua fé te alimenta. Você tem que primeiro socorrer a pessoa, porque até o demônio, diz Tiago, acredita em Deus e o teme. Imagine, né? Eu queria passar uma outra questão aqui para vocês, que nos diz muito da nossa vivência no movimento espírita, né? Ou como militante espírita, mas principalmente como cristão espírita, que é o seguinte, quando Paulo, se falou aí de novo, repetindo, né? Quando Paulo de Tarso, quando Agostinho, quando a própria doutrina espírita, eles reafirmam que entre aspas, a salvação se faz por obras, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, que tipo de obra? É material? É a esmola? É dar dinheiro para alguma instituição de assistência social? Que obras estão se referindo aqui? Jesus nos ensinou, né? Pode falar, Tasha. Não vou falar demais, mulher fala muitas vezes. Né? Eu ia citar exatamente mais uma passagem de Jesus, onde que é a parábola do bom samaritano, que é extremamente significativa. Jesus fala, né? Realmente esse ama seu próximo, porque ele fez a obra pelo próximo, ele materializou o seu amor pelo próximo. E como nós sabemos que o segundo mandamento, que é igual ao primeiro, é amar ao próximo, assim como amamos a Deus, como amar o próximo sem fazer pelo próximo? Eu acho que a obra, a definição de obra, é tudo aquilo que fazemos para aplicar a lei do amor. Tudo que fazemos para aplicar a lei do amor é obra, inclusive o de agir eticamente, o de agir honestamente, o de exemplificar as coisas corretas, o de não permitir que o mal, que a corrupção se instale,
Claro, sim, nunca esquecer Ser da bons caridade. pais, bons filhos, bom cidadão, Bons tudo mestres. isso obra do bem para o meio social, né? Com Exatamente. certeza. Então, o que passa, o Parchin falando ali sobre o bom samaritano, eu lembro de um programa de algum tempo atrás aí que a gente falou no Abraço Fraterno, de um caso lá no Nordeste, em Rio Branco, capital do Acre, legítima demonstração de bom samaritano. Quando o motoqueiro parado no sinal viu um camarada fazendo malabarismo com umas bolas lá, alguma coisa, com os tênis totalmente furados, com os pés praticamente no chão. E ele parou, tirou os tênis dele, ficou descalço e deu pro malabarista. Quer dizer, até eu falei, digo, olha, para mim é uma coisa impensável, nunca tinha imaginado uma atitude dessa. E ele fez. Então, essa embora seja uma obra material, mas ela vai muito além porque o gesto de coração, o gesto de boa vontade, né? É o que a gente mais precisa. Não julgar, não criticar, ser solidário, estendermos a alegria de viver, o sentimento, a visão generosa, o acolhimento aos semelhantes, como nós queremos para nós. É isso que Jesus nos ensinou, isso que Paulo reafirmou, isso que Tiago exemplificou, se dedicando a vida inteira a socorrer as pessoas necessitadas. Acha que quer fazer um remate? Bom, sem sombra de dúvida, a obra é fundamental para a tal salvação, né? Que na verdade atingimos a felicidade metas, através da construção da nossa evolução. Sem construirmos, não somos nada. Sem gerar um patrimônio de conquistas, quem seremos nós para nos apresentarmos ao julgamento daquele que vai ver os nossos talentos, se foram bem usados? Porque realmente Deus nos deu potenciais. E se esses potenciais não se transformarem, pouco fizemos. Claro que o acreditar na sua religião é muito importante. O crer na sua religião é muito importante. Inspira. E nos faz trabalhar em conjunto. Mas lembrar que Jesus pede para nós o exemplo do amor e não o discurso do amor. O amor dinâmico, né? Exato. O amor dinâmico, com obras, com trabalho. Então é isso aí, meus caríssimos. Nosso programa segue com os demais quadros a partir de agora, após os nossos apoiadores culturais. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, vamos trazer hoje para a apresentação um livro bastante importante, que é o livro Justiça Divina, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Mas para abordar este livro, nós não podemos deixar de falar do livro da obra básica que deu origem a este e trouxe a análise dos espíritos, que é exatamente o céu, o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, que dá o próprio nome ao livro. A justiça divina segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, é uma obra de Kardec, faz parte do Pentateuco Espírita. Ela foi editada e publicada em 1865, mas infelizmente não dá para entender muito bem a razão. É um dos livros, junto com a Gênese, menos estudados
da própria doutrina espírita, e eu posso até, numa opinião pessoal, dizer que é um dos menos valorizados, o que é realmente uma pena, pois muito da questão ética, da questão moral e da questão filosófica do Espiritismo está muito bem estruturada dentro do O Céu e o Inferno. Falo isso porque, para quem estudou, ou para quem compreendeu, ou para quem leu O Céu e o Inferno, talvez vai entender muito mais esse livro Justiça Divina. Na obra O Céu e o Inferno, Kardec aborda os conhecimentos sobre a justiça divina. Ele procura mostrar que muito das crendices, das superstições, das crenças religiosas não tem muito fundamento, que é fruto da fé cega, e muitas vezes isso fica arraigado nos seguidores ou nos curiosos sem uma boa base de lógica e de razão. Ao mesmo tempo, O Céu e o Inferno nos obriga a conhecer um pouquinho mais, ou nos induz a conhecer um pouquinho mais sobre a questão daquelas respostas básicas, não é? Auridas pelo exercício da lógica e da razão, e que nós mesmos fazemos. Qual que é o destino do homem após a morte do corpo físico? Por que nós tememos tanto a morte? O céu e o inferno realmente existem? Ou são criações humanas ou são criações divinas? A crença nos anjos e demônios tem fundamento perante a justiça divina? Como age e se manifesta a justiça divina em cada momento, em cada etapa de evolução da nossa vida? Exatamente no livro Justiça Divina, Emmanuel procura trazer essas reflexões em mensagens, em análises a partir da comunicação de espíritos elevados que vieram expor esse tema. Eles são expostos em 82 capítulos de ordem filosófica e religiosa. Percebe-se nessa obra que Emmanuel procura demonstrar a misericórdia divina e a justiça da aplicação das leis de Deus sempre das coisas que ocorrem na nossa vida, porque essa lei divina, essa lei de justiça se manifesta em todos os momentos e continuará se manifestando, não é? E apesar assim de muito concisos, muito curtos cada comentário, eles são muito densos no sentido do aprofundamento, de trazer efetivamente conceitos fáceis de entender, apesar de profundos, porque a linguagem apresentada nesta obra é direta, é simples, eu só não chamo de didática, porque não é esse o objetivo, mas muito inteligível. Cada comentário do livro, ele sempre tem como plano de fundo o funcionamento da justiça divina, como Deus cumpre a sua lei, ou como a lei de Deus se cumpre por si só, porque é perfeita, e como ela é suficiente para conduzir o ser humano no seu caminho. Não é? Então, as abordagens apresentadas, elas realmente procuram trazer reflexões sobre as dificuldades do dia a dia e o nosso entendimento do porquê essas dificuldades ocorrem. E, em consequência, essas orientações do livro se tornam uma base segura para que nós reflitamos um pouquinho mais sobre a nossa conduta e sobre a nossa forma de agir. Eu posso mesmo afirmar que a leitura desse livro, ele nos leva a sentir e compreender melhor o amor do Pai por nós, do nosso Pai Criador, e ao mesmo tempo nos fazer ser gratos a esse amor e tentar retribuir este amor que o Pai sente por nós. E fica claro, né, em cada capítulo, em cada momento desse livro, que a sabedoria e bondade divina permite a nós caminharmos sozinhos, com livre-arbítrio, no caminho e no ritmo que quisermos, das formas que melhor pretendemos, mas também nos oferece a segurança de que temos um roteiro e temos o amor do Pai a nos guiar e podemos seguir por ele. Leia esse livro, tenho certeza que vão gostar muito e não deixe de estudar o céu e o inferno. Muito obrigado. Prezados amigos, hoje no quadro Espiritismo Responde nos chegou a seguinte questão: que tipo de dor o espírito sofre na hora da morte? O tempo que a gente tem aqui para responder a questão é curto, então já de antemão eu convido os telespectadores, os internautas, a lerem. Eu vou citar duas obras básicas, né, codificadas por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos,
questão a partir de 154, e o céu e o inferno, na segunda parte, capítulo 1, item 4, em que Kardec explana de uma maneira profunda sobre essa questão. Mas, respondendo à pergunta do telespectador, vamos primeiro entender que desencarne é o processo de desligamento do perispírito em relação ao corpo físico. Os dois são unidos por diversos laços. E o desencarne é o romper desses laços, é o soltar esses laços. O que se sente na hora da morte? Depende, porque cada caso é um caso. As pessoas desencarnam de maneiras diferentes, em condições morais diferentes e assim por diante. Mas o que a gente pode dizer é que o desencarne depende muito do estilo de vida que a pessoa teve, né, se é uma pessoa mais moral ou não, e depende do apego material, apego à carne que essa pessoa tem, ao quanto essa pessoa é materialista. Pode ser que seja apenas como se dormisse e acordasse, de uma maneira muito natural. Pode ser que seja como um desmaio, que a pessoa não tem mais aquela dor física, mas ela fica ainda com sensações desagradáveis. Pode ser ainda, né, uma outra maneira, que a pessoa é como se desmaiasse, ficasse ainda com as sensações desagradáveis e ficasse ainda com algum laço ligado ao corpo físico, podendo sentir inclusive a decomposição do mesmo, a decomposição do corpo físico. Sugiro também a leitura da obra Obreiros de Vida Eterna, de André Luiz. É uma obra interessantíssima que narra vários desencarnes de vários espíritos. Então é possível ver várias formas como esse processo acontece. Peço licença agora para ler alguns trechos de O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Diz Kardec: se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, ou seja, todos os laços se soltassem, a alma nada sentiria. Continua Kardec. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, ou seja, esses laços que eu citei, a alma poderá ressentir-se dos efeitos, inclusive da decomposição do corpo, até os laços se desfazerem inteiramente. Então, o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao espírito. Uma outra coisa importante é que essa força adesiva, né, que une corpo ao perispírito, ela é baseada no estado moral do indivíduo e é baseada também no apego material. Ou seja, disso nós tiramos o quê? Que a forma como cada pessoa desencarna depende de si próprio. Depende da sua condição. Então, eu posso fazer coisas para que meu desencarne seja mais suave. E isso nós podemos fazer desde já, tendo bons pensamentos, tendo boas ações, bons sentimentos, com palavras boas o tempo inteiro, porque quanto mais positivo eu for, mais suave, mais tranquila vai ser essa passagem. E quanto mais negativa eu for, mais complicadinha vai ser, mais complicado vai ser esse momento do desencarne. Obreiros de Vida Eterna, o Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno. Importante pesquisar e aprofundar ainda mais essa questão. Continue enviando suas questões para adepr@adepr.org.br e muita paz a todos.